Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você a respeito desse canal aqui que se chama Inteligência Limitado aqui, LTDA, ok? Aí eu vou falar a minha opinião a respeito desse canal aqui e desses canais aqui. Uma coisa que acontece aqui neste canal aqui é o símbolo do olho do cu de Horus atrás, tá? Que representa a prática de magia negra, tá? Essa prática nojenta de magia negra no seu olho, tá? E que eu tenho mostrado para você que essa prática de magia negra é praticada por bandidos, tá? Ok? Representa espionagem, magia negra e conspiração. E vou falar para você diretamente desses canais e dessas pessoas que você vê nesses canais aí, tá? Não focalizando diretamente a imagem de quem está aparecendo aí, tá? Atrás. Mas você percebeu que recentemente esse cara esteve no programa do Danilo Gentili, que representa os conservadores, tá? Que representa a direita e os liberalistas, né? E aqui nesse canal aqui tem uma grande presença de esquerdistas, consegue entender? Aqui esquerdistas, indivíduos aparecendo fazendo símbolos de magia negra, tá? Ok? Ó. E algumas caras que estão aparecendo aqui, tá? Vou dizer para você que isso aqui é completamente imprestável, tá? Ok? São assuntos dos mais imprestáveis mesmo, tá? São pessoas que movimentam muito dinheiro, tá? Consegue entender? São pessoas que movimentam muito dinheiro, tá? São pessoas que representam os interesses deles mesmos, tá? Ok? Não tem nada de relevante para você, tá? O objetivo desses canais aí é fazer sensacionalismo entre eles mesmos, consegue entender? Por exemplo, teve uma determinada situação aqui que o tal do cara aqui, uma situação aqui da questão do Nando Moura, tá? Com um cara aqui chamado de Nicolas Ferreira. Provavelmente esse tal desse Nando Moura, na discussão com esse tal desse outro sujeito aí, estou colocando aqui um exemplo para você entender como é que funciona, tá? O sensacionalismo que esse pessoal faz, tá? Ele supostamente ou provavelmente está com a razão em relação ao outro, mas o outro prevaleceu no debate em relação a ele, ou seja, o cara que estaria com a razão, na verdade foi levado ao debate para ele ficar sem razão e o outro que não tem razão prevalecer contra ele. E justamente o cara que é dono desse canal aqui, que é Inteligência Limitada, ele mesmo proporcionou a tal da situação para que o cara saísse sem razão e o errado ficasse com a razão, para você perceber como é que esse pessoal é cheio de tramóia, entendeu? E no entanto esse tal desse cara aí, o Nando Moura, é o cara que está sempre fechado com o Danilo Gentili, né? Tá sempre os dois associados um com o outro. E no entanto, pouco depois disso daí, foi esse cara lá no programa do Danilo Gentili, o dono do canal, tá? Então quero falar para você, tá? Que você está perdendo tempo, entendeu? Você está construindo o patrimônio desses impostores, você consegue entender? Ok? Por exemplo, você está vendo esse comediante Geraldo Magela, que é aquele comediante cego? Na época que estavam praticando bastante magia negra nos meus olhos, tá? Bandidos estavam praticando magia negra nos meus olhos. Nessa época eu ainda não estava sentindo tanta magia negra nos meus olhos não, tá? Na época que eles levaram esse comediante na televisão. Mas isso está registrado nos posts lá do blog, o resumo do caso Monique Moraes. .blogspot.com. Nessa época eu ainda não estava sentindo tanta magia negra em cima de mim, mas eles estavam praticando em cima de mim nos meus olhos para eu ficar cego igual esse cara aí. Percebeu? Eles levaram um cara cego no programa de televisão, tá? No SBT, tá? Eles levaram esse cara no SBT, um cara cego, entendeu? Para me ameaçar de que eles estavam praticando magia negra para eu ficar cego. Aqui, o cara maior esquerdista, tá? Esse aqui é o comediante maior esquerdista, tá?
falando de determinadas viadagens que ele praticava, tá? Na época da Rede Globo com outro comediante, e está aqui aparecendo no território do pessoal que faz campanha anti-gay, tá? Do pessoal liberalista aqui, ó. Viu? Tudo misturado aqui, o pessoal fazendo símbolos de magia negra, entendeu? Consegue entender? E qual é a outra coisa que eu vou falar para você? Esses caras praticam cartel, entendeu? Consegue entender? Esses caras donos desse canal, o cara que é dono desse canal aqui, ele chegou lá no Danilo Gentili e falou que ele é proprietário e manipula e manuseia, tá, franquias, tá? Ele manuseia franquias milionárias americanas, entendeu? E ele apareceu lá no programa do Danilo Gentili como uma intimidação contra mim, tá? Do fato de eu estar citando essas franquias, citando a respeito de personagem, falou inclusive a respeito de personagem de super-heróis, coisas assim que você vê na televisão, tá? Que são de marcas famosas. Esses caras manipulam. O que eu estou querendo falar para você? Você está perdendo o seu tempo, tá? Construindo o patrimônio desses caras aí. E esses caras estão trabalhando para eles mesmos. Você consegue entender? Eles estão trabalhando para eles mesmos, eles estão debatendo política para eles mesmos, estão jogando ideias a favor deles mesmos, e você está dando audiência para eles. Isso daí não está retornando em nada para você, você consegue entender? E eles ainda trabalham em conspiração contra você, você consegue entender? Eles trabalham em conspiração contra você. Aí o que eu vou falar aqui? Uma coisa que eu já falei há muito tempo em vídeos aí, tá? E que eu estou sempre falando. Preste atenção para você entender. Se eles estão dando, se você está dando audiência, só quem fala sou eu. Se você está dando audiência para eles, você está dando audiência para eles. E o que eles estão construindo está gerando em torno deles e contra você. Convém que eles mesmos deem audiência para eles mesmos, não é verdade? Por exemplo, você está vendo aqui, ó, quantas são milhares de convidados aqui no programa. Você está vendo aqui, ó, são milhares. São eles que têm que dar audiência para eles mesmos. Você consegue entender? E não você. Você consegue entender o que eu estou falando aqui, ó? Todas essas caras que estão vendo isso aqui, são eles que têm que dar audiência para eles e não você. Você tem que fazer com que alguma coisa, entendeu, funcione a seu favor, entendeu, e não favoreça nada disso daí. Você consegue entender? Por quê? Porque eles estão fazendo circular as informações, as opiniões, o dinheiro, tudo isso a favor deles, tá? E nada disso daí nunca beneficiou você. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso trabalha para prejudicar você. Quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui de outro aqui, ó. O tal do Alexandre Frota, por exemplo. Dá a impressão até que esse sujeito, o Alexandre Frota, tá? Ele é um cara que apareceu de repente assim na televisão, né? Que começou a aparecer aí no movimento conservador aí do SBT, né? Desde que eu sou garoto, tá? Esse cara aí é um milionário. O cara fatura muito dinheiro mesmo com esse negócio de televisão, tá? É um cara que vive realmente do império da televisão, tá? Você consegue entender? Então eu quero falar pra você, tá? Que você está sendo um grande idiota, entendeu? De ficar se alimentando com essas picuinhas, tá? Uns assuntos bobos, tá? Aqui, ó. Mr. M, tá? Aqui, ó. Só coisas milionárias mesmo estão circulando em torno disso daqui. E você está dando audiência, você está aumentando o patrimônio desses caras cada vez mais, entendeu? Enquanto que isso daí é para eles darem audiência, entendeu? É para eles ligarem no canal, para eles monetizarem isso daí. Você consegue entender? O Google ainda está pagando eles por isso daí. As visualizações que eles estão tendo com isso daí, a despeito de serem já um patrimônio já constituído de pessoas milionárias, tá? O Google ainda está pagando dinheiro para eles fazerem isso daí. Você não dê audiência isso daí, você consegue entender? Você não perca o seu tempo, entendeu? Por exemplo, aqui do outro lado aqui está aparecendo aquela mulher Leda Nagli. Ela vive de espólio, entendeu? Essa mulher, ela vive de espólio de informações, espionagem. Ela vive de espionagem, tá? E vive de espólio de informações. Empresas roubam informações, as empresas roubam informações de vocês e constroem as coisas.
Quando uma pessoa descobre e começa a se manifestar publicamente que foi plagiado alguma coisa, ela na cara de pau às vezes, por acaso, se a pessoa fizer muito sucesso, vai ir no programa dela, como já aconteceu. E aí a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu fui plagiado. Quando eu lancei minha primeira música, eu não consegui fazer sucesso porque a minha música foi plagiada. Aí depois eu tive que correr atrás fazendo outras músicas para conseguir fazer sucesso. Aí ela vai dizer pro cara exatamente isso assim, ó. Mas você não ficou famoso? A sua música não ficou famosa, mesmo tendo sido plagiada? Aí sim, mas eu tô encostando o cu no meu olho aqui do crime organizado dela aqui no meu olho, aqui, ó. O crime organizado que eles financiam do morro, dos bairros, do ponto de música alta, roubando tudo de você. Mas você não ficou famoso com a sua música plagiada? Aí o cara vai e vai falar para ela assim, sim, mas eu corri muito atrás para poder conseguir, senão não ia conseguir nada, ia ficar sem nada. Mas você agora é famoso então. É isso, na cara de pau. E não tem quem meta um tiro no meio do olho dessa mulher. Você consegue entender? Não tem quem meta uma bala no meio dos cornos dessa filha da puta. E tá aí roubando. É isso que eu tô falando pra você, tá? Eles estão destruindo tudo que é seu, tá? E estão aumentando, tá? Eles estão pegando, tá? O pouco que você tem, preste atenção para você entender. Eles estão pegando o pouco que você tem e juntando nesse montante milionário. É como se fosse um bolo de dinheiro, preste atenção. É como se fosse um bolo, tá? Preste atenção para você entender. É como se fosse um bolo de dinheiro, tá? De R$1 milhão, assim, embolado assim, em notas assim, tá? É como se fosse uns 10 mil reais num bolo de notas assim, eles pegassem R$1 de seu e ainda roubassem R$1 seu e juntassem naquele bolão de dinheiro, entendeu? São canalhas mesmo, filha da puta mesmo, ok? Durante todo esse tempo aqui, vários dessas cabeças aqui, porque aqui são vários aqui, se eu revirar aqui eu vou ver várias cabeças, tá? Que desde 2014, que desde 2011, como por exemplo apareceu aqui o Caio Fábio, desde 2013 o cara aparece em televisão justamente para me prejudicar esse sujeito. Cada vez que ele colocou os pés em televisão, do período de 2013 até 2018, mais ou menos 2020, tá? Foi todas as vezes para me prejudicar esse filho da puta, tá? Cada vez que ele apareceu, tá? Ok? Cada vez que ele apareceu. Esse tal desse sujeito, Caio Fábio, tá? Ele na verdade nunca teria aparecido em televisão, nunca. Mas jamais mesmo teria aparecido em televisão se não fosse para me prejudicar desde 2013, tá? O assunto que ele tem a prestar, tá? A respeito do que ele fala, é a mesma ladainha que ele conta desde a época em que antes da época que eu era garoto, que eu era criança, tá? Consegue entender? Pessoas assim completamente irrelevantes, tá? Vão estar se promovendo na televisão às custas de você, tá? Ok? Quer ver o outro exemplo também? Esse rapaz, o Dianho, que estão levando aí. Por que estão levando esse rapaz aí nesse programa de televisão? Porque ele é usuário de drogas, entendeu? Ele foi extremamente envolvido com drogas, entendeu? Então, para eles é super interessante levar esse perfil de pessoas, entendeu? Por quê? Porque eles praticam associação com crime, entendeu? Eles financiam indivíduos que são usuários de drogas, que são bandidos, que são espiões, tá? Para praticarem crimes, tá? Viverem do crime, tá? Que é do espólio, espionagem, magia negra e conspiração, tá? Para fortalecer o esquema deles, tá? Magia negra também, tá? Você vai ver, eu por exemplo, se eu revirar aqui, eu vou encontrar várias cabeças, ou algumas, tá? Que eu sei que iam em televisão para me prejudicar, ok? Ok? Aqui, é porque nesse canal aqui tem mais pessoas famosas de todos os tipos aqui, entendeu? Tem de vários tipos, tá? Ok? Mas é isso daí, tá? Ok? Então é isso daí. Eu recomendo você, tá? A deixar de ser burro, entendeu? E parar de ficar aumentando a audiência desse pessoal aí, tá? Você entregar esse pessoal para que eles façam audiência por eles mesmos. O grande conselho que eu dou para você, tá? É que na verdade esse é o grande conselho que eu estou dando, que você montasse um canal na internet, tá? Para falar contra eles. Você consegue entender? Preste atenção.
Tem esse canal aí, tem vários outros, e tem os canais que aparecem depois. E todos eles seguindo o mesmo esquema, fortalecendo o mesmo esquema. Mas não aparece nenhum canal, entendeu? Que esteja falando contra eles, que esteja indo contra eles, falando contra eles, ok? Se opondo contra eles, tá? Eu já cheguei a falar para você, e quando você fala assim, ó, vai vir outros canais, são mais pilantras mesmo que vão vindo e o cu encosta no seu olho, tá? Consegue entender? Porque é tudo crime organizado, eles praticam crime organizado. Por exemplo, eu não sei se vai dar para aparecer aqui o símbolo do olho do cu de Horus, que está aqui bastante presente aqui, tá? É o símbolo do crime organizado, entendeu? De uma agregação, representa uma agregação de pessoas, todos associados com a prática de magia negra, tá? E doutrinas mesmo de demônios mesmo, de espólio, de magia negra, de espionar, de passar na frente dos outros, tá? Ok? Fazer os outros de babaca. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu tinha mandado, foi semana passada, eu tinha mandado para aquele canal que se chama Flow, acho que se fala Flow Podcast. Já está os dois babacas aqui no canal daquele pilantra que foi no Danilo Gentili, porque eu mandei a porra do e-mail para eles, já estão aqui, consegue entender? Preste atenção que eu vou falar para você. Toda pessoa que entrar nesse esquema vai estar levando as mesmas cabeças para promover a mesma coisa, a mesma agregação, a mesma situação, espionagem, magia negra, conspiração. Enquanto que você deve se posicionar contra isso daí. Fala assim, ei, pera aí, cara. Eu vou apontar alguma coisa, tá? Que está errado no meio do que esses indivíduos fazem. Uma delas, tá? É a espionagem, magia negra e conspiração. Você consegue entender? Não, eu vou me posicionar aqui, como por exemplo eu falei dessa situação aqui, ó, do negócio do Nando Moura, aquele debate do Nando Moura. Ó, eu tenho para mim que é a única entrevista que apareceu dividido em duas partes, tá? Foi justamente o do Nando Moura com aquele tal daquele outro sujeito. Tem dois convidados no mesmo debate, porque o objetivo era colocar esse sujeito Nando Moura numa situação em que ele iria passar vergonha juntamente com o outro. Eu não estou falando bem, mas preste atenção, para você entender o raciocínio é o seguinte. Esse tal desse Nando Moura é chegado do Danilo Gentili. Ele foi levado no debate para ele passar vergonha na frente desse sujeito aí, uma crítica que ele estava fazendo. E às vezes ele estaria certo, mas o objetivo seria ele tomar uma. Para quê? Para que o lado errado da maioria, da opinião pública, prevalecesse em cima dele. E aí o que acontece? Pouco depois, o Danilo Gentili, que é o cara que é chegado com o cara que perdeu o debate aqui, está lá com esse sujeito aqui, aparecendo os dois juntos lá no programa, aparecendo para ele mostrar parceria justamente com o lado que seria o lado errado. Para você ver como é que esses indivíduos não têm vergonha na cara, consegue entender? É só dinheiro, tá? E manipulação política, isso daí. Você consegue entender? Ok? Aí, aquele negócio daquele sujeito Japinha, tá? O que significa essa entrevista, para me encerrar aqui? Aquele negócio dele ter dado uma cantada numa garota mais nova, que ele foi, preste atenção, ele deu uma cantada numa garota mais nova, e isso foi gravado, quer dizer, a ligação foi gravada. Mas como assim que a ligação? Mas como que a ligação foi gravada? Como é que essa ligação foi gravada? Ou seja, e se ele tivesse falado de outra coisa e não tivesse falado disso? A ligação também estaria sendo gravada. E se foi gravada, significa espionagem. Espionagem é crime, você consegue entender? Você consegue entender? E aí o sujeito vai num programa desses daí para ele se fazer de babaca, como se ele não tivesse o direito de cantar uma mulher na idade que ele quiser, consegue entender? Para fazer prevalecer mais um clichê, que é o clichê da questão da peidofilia. Você consegue entender? E aí sempre prevalecer sempre a opinião pública, o interesse desse pessoal circulando, o esquema comercial que funciona no meio deles, consegue entender? Enquanto que todas as conversas vão recair sempre na mesma situação, os mesmos clichês, os mesmos interesses, tudo isso daí, tá?
ok? O crime organizado, que é esse cu encostando no seu olho. Quando você chega e fala contra alguma coisa que esses indivíduos fazem, eles pegam o que você falou e eles jogam dentro de um discurso deles e eles adaptam aquilo ali ao que eles estão fazendo para eles fazerem você de babaca com aquilo que você falou, como se aquilo que é seu fosse deles e eles indo usando o que você falou contra você. A vida inteira esses filha da puta fazendo isso. Você consegue entender? Consegue entender? Ok? Isso daí, sabe o que é? É falta de um tiro no meio do olho de um filho da puta desse, consegue entender? Um cara desse, como por exemplo esse canal do Inteligente, você já veja que o canal é ridículo, aqui é como se fosse o desenho de um cérebro, consegue entender? É um troço bizarro, consegue entender? É a ostentação do materialismo com esse símbolo ridículo, entendeu? Aí essa prática de magia negra, tá? No seu olho, tá? Prática de magia negra que é praticada por bandidos do crime organizado, essas merdas ostentando essa prática de magia negra, tá? E fazendo conspiração. Ok? Então é isso daí, tá? Ok?